E já, na família, qual guia que você mais gosta? De todos os guias assim. Então, que eu tenho maior, primeiro assim, não é que eu gosto, que eu tenho maior respeito por ele, que ele foi um pai que eu não tive, né? Eu considero muito, ele sabe disso, que é o Mané de Sabiá, porque ele esteve comigo nos meus melhores e nos meus piores momentos, e eu assim, eu gosto muito dele porque ele é um orixá muito justo, né? Ele, o que ele fala pra mim fazer, eu vou lá e faço, porque é dificilmente dar errado. E ele assumiu um papel de pai na minha vida. E o João Barandão. O João Barandão, eu passei por algumas situações na minha vida que eu nunca precisei falar pra ele. Ele pegou e falou. E lógico, né? Eu tenho uma coisa assim que eu tinha muita mágoa. Eu fiquei durante 22 anos sentindo um ódio muito grande do meu pai. Eu senti um ódio do meu pai que era uma coisa surreal, que eu não sabia o que ódio que era. Eu Hum. senti um ódio muito grande do meu pai desde muito nova. E eu em médico, o médico falava pra me perdoar meu pai, e eu não conseguia, eu tinha um ódio dele muito grande. E a primeira vez que eu tive o contato, né, com Deus é bom, né? Uhum. Foi o primeiro contato que eu tive Lá com na ele. Figueira, lá. Eu não falei nada com ele, ele chegou perto do meu ouvido, ele falou assim: "Você fica tranquila, porque ele tá do meu lado. Você não conseguiu justiça aqui na Terra." Porque eu lutei muito, gente. Eu pedi muito pra ter justiça com meu pai. Muito, 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 muito. Porque o que ele fez com meu pai, com a minha mãe, eu não aceitava. Não conseguia aceitar. Então, ele talvez não tinha muito assim, porque quando eu fui embora, eu já tava quase 6 anos que ele saiu de casa. E meu irmão era muito novinho, 3 aninhos mais ou menos. Então eu fiquei com muita mágoa dele, muito ódio dele, muita raiva, né? Minha mãe nunca mais quis arrumar homem nenhum. Minha mãe ficou traumatizada com homem. Então, ele foi a primeira, ele foi assim a pessoa também que ele chegou, eu nunca falei isso pra ninguém. Ele pegou e falou: "Fica tranquila que a justiça aqui na terra você não teve, mas ele tá lá do meu lado pagando e ele não vai sair de lá." Então, isso aí eu fiquei tranquilo. Depois disso aí eu me libertei, juro, gente. Eu falei: "Nossa, ele morreu, o ódio que eu sentia por ele foi embora junto com ele." É porque a gente sofreu muito, né, gente? Com o abandono do nosso pai, a gente acabou que passou muita dificuldade na nossa vida, porque não ter um pai é muito triste, né? Muito É triste. muito triste, acabou que a gente não entendia por que ele tinha abandonado a gente e sumido pra não dar pensão. A gente foi reencontrar ele, foi quando? Eu tava com 21 anos, depois de quê? 16 anos, vai. Que De- eu Depois ele sumiu por 16 anos. Isso porque a gente foi atrás, por muito custo, a gente conseguiu achar uma tia nossa, que era irmã dele, e conseguimos achar ele, e fomos lá, e mesmo assim ele ficou com medo de ser preso, porque ele achou que a gente tava indo com a polícia atrás dele. Tivemos que mostrar nossa identidade ainda pra ele ver que nós éramos filhos, e eu ainda fui com esperança, porque se ele olhasse pra mim, ou se eu sentisse um pouco de amor nele ali, ou um pouquinho de arrependimento, eu não senti nada disso. Pelo contrário, ele sempre se achando, falando mal da minha avó, mas quando ele falou mal da minha avó, que mais me doeu. Sabe? Eu falei: "Gente, esse cara abandonou a gente, ele ainda não tem nem um pingo assim." E eu tava acima do peso, eu tava pesando na época uns 80 quilos, né, Johnny? Uhum. E a primeira coisa que ele falou pra mim: "Eu não sei o que acontece, que eu só faço filha gorda." Aquilo ali me matou. Nunca mais eu quis voltar pra me ver ele. Eu falei: "Nossa, ele realmente é aquilo mesmo que eu achava que ele era, e um pouco muito mais." Porque depois de 16 anos ele continua a mesma porcaria. Aí depois disso ela nunca mais voltou lá. Eu Nunca voltei. mais. Ele foi Camaro, bonito. Eu, na época eu tinha um Camaro, eu fui lá, voltei, mas porque eu tava interessado, né? É. Eu fui lá mais interessado pra aprender a magia dele, da parte dele. Porque eu já tinha aprendido da minha mãe, da parte da minha mãe toda, da minha avó tinha aprendido bastante coisa também, É. né? Da parte do meu avô lá, mas a parte do meu pai, da família do meu pai, eu não tinha aprendido, porque meu pai abandonou a gente. Eu voltei lá algumas vezes justamente pra aprender com ele, consegui aprender bastante coisa, consegui pegar algumas coisas da família dele, tanto depois que ele faleceu, quem herdou o centro terreiro dele foi eu. Eu que peguei todas as imagens dele, você lembra que eu peguei todas as imagens dele? Pegou. Pelo menos isso, né? Você conseguiu aprender alguma coisa com ele, né? Só fui lá por esse interesse mesmo. Agora, amor de pai eu não cheguei a construir com ele porque não tinha como, né? Não. O cara era ruim, gente. Sabe aqueles Ele era macumbeiro ruim, ruim? ele era Por isso que eu ruim. falo, existe macumbeiro bom, mas existe também macumbeiro ruim. E ele é candomblé, né? Candomblé? Ah, meu pai mexia com tudo, né? Mexeu com tudo, né? Tudo, 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 tudo. Ele trabalhava, olha, ele sabia mexer ele tinha nação de candomblé, isso aí eu não peguei nele, é porque ele estava afastado, que ele já tinha sido iniciado. Depois ele se fixou na Umbanda e gostava muito também de trabalhar na Quimbanda. Porque meu pai fazia muito mal, né, gente? Fazia. Então, o que acontece? Ele, o que mais assim eu tinha um pouco, eu não conseguia entender. O meu irmão e a minha mãe, eles assim, não é qualquer magia que eles fazem. Eles já logo falam, eles não aceitam. Já o meu pai, eu já presenciei isso. Eu tinha 5 anos, eu tinha uma memória muito boa. De chegando um homem lá,
com mulher grávida. Ai, tem uma fulana aí que tá grávida de mim, eu não quero que essa criança nasce. Já tá grávida de 8 meses, eu quero que você mata. E ele matava a criança da barriga Matava a criança dele, matava. Então, se ele colocasse a mão na barriga da mulher assim, rezasse, a mulher começava a sangrar. Então ele matou muita criança. Muita ele não criança. tinha isso aqui de dó, isso aqui de pena, entendeu? Fora que ele aproveitava das mulheradas também, né? Gente? Ele aproveitava muitas mulheres Ele também. era um homem, gente, que, tipo assim, ele não era bom. Meu pai era um homem ruim. Ele era muito bom, porque ele quase matou. Ele era muito bom como feiticeiro. Tipo assim, se você quisesse um feiticeiro pra ter resultado, os feitiços dele que eu aprendi com ele são muito bons. Muito bom mesmo. Né? Tanto que hoje em dia, você só vê pessoas elogiando, ele até raiva, né? Dá até raiva. Ah, você é filho do Baiano, você é filho do Baiano, você é filho do Zé Orlando. A gente fica até com raiva porque a gente, né, tem esse bloqueio com o pai. Mas na magia ele era bom. Você lembra da história dele crucificando um gato vivo na figueira? Pregando um gato vivo? Lembro. Eu não lembro pra que era essa magia. Mas ele fazia sem dó e sem pena. Ele matava mesmo. Precisava pegar um cachorro e matar o cachorro assim na sua frente, assim, ele pegava e fazia. Ele era ruim. Não tinha nem um pinguinho assim de empatia. Ele era uma pessoa que, se dependesse dele pra fazer magia ruim, ele fazia. Por isso que ele teve uma morte e deve estar pagando até hoje, tá, gente? Porque o que faz a pessoa pagar no mundo espiritual é justamente ela não trabalhar na justiça, ela não ser justo. Entendeu? É complicado isso, né? E você diz que um dos piores pecados, né? O bruxo, um bom bruxo de verdade, ele tem que ter a noção de uma coisa. Qualquer maldade que você faz, principalmente para criança, envolvendo crianças, seres inocentes e tal, vai te voltar 3 vezes pior, não só aqui na Terra, você paga depois quando você vai. Então, isso não vale muito a pena. Esse é um dinheiro que você pega ali naquele momento ali, pode ser que seja um dinheiro até bom, mas depois você vai pagar um preço tão grande por aquilo, então não vale a pena, sabe? Vou fazer uma pergunta pra vocês que eles mandaram ali, que já até passou aqui. Eles estão perguntando se você já incorporou, como que é a sua fase aí de... Então, minha primeira incorporação, não sei se ele lembra, foi a primeira vez que eu fui lá onde ele estava se doutrinando. Como que chama aquele centro lá? Seu Aruanda? Seu Rala. Seu Rala. Então, é a história que eu falo pra vocês do Kardec. Então eu fui lá, né, porque o que acontece? Eu sempre tive muito paralisia do sono. Sempre tive muita paralisia do sono. E assim, eu arrumava uns namoradinhos, não ficava comigo e tal, então sempre vinha, que né, hoje eu sei, né, que existe sacumbus e ocumbus, né, que são os demônios aí, né, do lado espiritual aí, que são sexual, né. Então eu tinha muito isso, e eu não entendia nada que eu conseguia fazer. Como assim? O que aconteceu com você? Então, à noite, quando sobe eu dormia... Sobe o like aí, gente, sobe o like. À noite, quando eu dormia, ele começou com 12 anos de idade, eu não entendia o que acontecia. Eu dormia, era questão de eu fechar o olho, eu já via. Às vezes era mulher, às vezes era um demônio, assim, às vezes era uma mulher com as unhas gigantescas, assim, tentando me enforcar, tentava ter relação sexual comigo na força, né, porque eu era virgem, então eu morria de medo, eu ficava apavorada, e era uma luta pra me acordar. Luta, minha avó me salvou muito, porque quando eu comecei a ter essas crises, essas coisas, que eu não conseguia acordar, parecia que eu ia morrer mesmo, asfixiada, e ia ser estuprada mesmo. Então eu tentei ajuda da minha mãe, né? Minha mãe na época não conseguiu me ajudar e tudo. Depois com o tempo, né, que o Jonathan me ajudou, depois que ele veio e tal, depois nunca mais eu tive esse tipo de coisa. Quem ajudou ela mais foi o Enxurrei de Cabaré, né? Foi, ele me ajudou que já trabalha nessa linha sexual, ajudou ela muito. Mas ela acordava, tipo assim, sendo abusada sexualmente por espírito. E não era um dia não, isso era todo Eu acho que isso que fez ela se afastar bastante. O que acontece, gente? Ela era pra ser, hoje em dia, uma mãe santa, né? Ou uma sacerdotisa de Quimbanda. Mas ela não é, né? Não. Ela não é, ela não terminou a doutrina de incorporação dela, ela parou justamente porque ela sofreu muito, gente, muito, tipo assim, ela sofreu muito. E ela, tipo assim, ela pegou umas espiritualidade que no começo da iniciação dela, tanto dentro da Umbanda que tinha na nossa casa, foi muito boa. Iniciação, encostava sereia nela, encostava esses povo encantado nela, isso aí fazia bem pra ela. Mas o problema era o povo de esquerda, o povo da Quimbanda, era os Exu. Então quando encostava nela, incorporava nela, machucava ela muito, ela se entortava tudo. Era espiritualidade muito trevosa, né? Muito trevosa. Muito trevosa, então fez ela sofrer muito. E esse espírito que tinha relação sexual com ela, na época que forcava ela, que fez você se afastar muito, né? Foi, eu morria de medo, porque vocês imaginam, toda vez que vocês vão dormir... Gente, eu não sabia mais o que fazer. Quanto mais eu rezar com a Bíblia, piorava. Ele me vinha batendo mais forte. Uma vez ele falou assim, ai, reza, o salmo, não sei o que, dorme com guia, dorme com crucifixo. Era porrada pior. Porrada não adianta fazer pior. Nada. Então eu falei assim, opa, peraí. Aí eu comecei depois a ler, hoje em dia eu sei, né? Que às vezes eles querem, né, que você se entregue, né?
se entregue, porque às vezes eles precisam levar seu espírito para algum lugar e leva e tal. Mas no começo que eu não entendia, eles me afogavam na água, sabe? Me enforcavam. Gente, mas você não sabe como que é ruim você ter assim, alguém em cima de você, enforcando você, você querendo respirar, e você tentando que alguém... Eu gritava, eu chamava todos os santos, todos os orixás, clamava a Deus, clamava todo, e ninguém me salvava. E aquilo assim, a minha avó... Aí minha avó falava assim, vó, olha pra minha mão quando eu for dormir. Se eu mexer esse dedinho aqui, ó, me acorda. Porque é o único movimento que eu conseguia fazer era com o dedo. De tão poderoso que era, eu não conseguia, eu ficava paralisada. É a famosa paralisia do sono, gente. Nossa, é uma coisa muito forte e complicada.